Muito bem. A análise de conjuntura econômica, curso de Ciências Econômicas da Unifesp, segundo semestre de 2020. Então, é isso aí. Vamos lá começar as nossas discussões aí. Hoje prevejo uma discussão aí mais curta, não tão longa assim, falando sobre, enfim, uma introdução, né, sobre essa contextualização, sobre essa ideia do que é análise de conjuntura. Tá? O objetivo da disciplina é capacitar os alunos de ciências econômicas a compreender a evolução da conjuntura econômica e da economia internacional, também das economias regionais do país. Outro objetivo é relacionar a conjuntura atual com o seu impacto na tomada de decisões de investimento, que é um ponto importante, né? Muitas vezes a gente é chamado a tomar decisões de investimento hoje, muitos desses investimentos aí intensivos, né, em capital, para que vão se materializar num futuro próximo, né? Só que a gente não sabe como vai ser esse futuro próximo. Então, a ideia de entender a conjuntura e ver como essa conjuntura se projeta no futuro próximo é bastante importante. Daí a ideia de usar duas metodologias, uma para uma projeção de curto prazo e uma de projeção de mais longo prazo, né? São os dois modelos que a gente vai ver aqui. Então, é um motivo bastante importante para a gente gostar, levar a sério e ter uma disciplina de análise de conjuntura, certo? Aqui está de forma resumida o que eu apresentei agora há pouco no plano de ensino da disciplina. Quem não recebeu nem o PowerPoint, nem o plano da disciplina, me avise por e-mail, por favor. Mas a ideia é, ao longo das 15 semanas, e ver todo esse conteúdo aqui, tá? Desde essa aula introdutória, conceitos, metodologias e cenários extrapolativos e as metodologias e cenários de longo prazo da GBM, tá? Vendo um problema com cenário internacional, outro nacional e outro regional. Tá certo? Então, vamos lá. Enfim, primeiro conceito, a primeira definição é a de análise de conjuntura econômica. O que seria isso? Do que se trata? É a ideia de tentar desenvolver um retrato sobre uma determinada realidade em um determinado local e em um determinado período. Note que tal retrato não é estático e sim dinâmico por natureza, porque justamente quando você chega num ponto presente, ele reflete um caminho, né, do passado recente que chegou até esse ponto e dá algumas pistas no hoje sobre como esse cenário pode e deve se desenvolver no futuro próximo, num futuro, talvez até num futuro mais de longo prazo. Então, por isso que é importante ter o retrato dinâmico mais fidedigno daquela realidade que a gente tem hoje. Então, e como é possível fazer isso? Como é possível ter uma ideia do que está acontecendo agora, nesse momento, para poder fazer algum tipo de extrapolação ou algum tipo de avaliação do desenrolar ou desenvolvimento do futuro próximo. Para isso, a gente precisa entender que aquela situação, aquele retrato dinâmico que a gente quer tirar, tem uns certos elementos que aparecem, né, que podem nos ajudar a tentar entender o que está acontecendo naquele momento e tirar a foto mais fidedigna possível daquela realidade. Que elementos seriam esses? Né? Que elementos são aqueles que aparecem quando a gente tenta fazer uma análise de conjuntura econômica? Bom, os elementos mais importantes e que a gente tem que avaliar no melhor modo possível, quando se fala de tentar tirar um retrato de uma análise de conjuntura econômica, são os cenários, os atores, os acontecimentos e a relação entre as forças ou relação entre as variáveis. Então, esses elementos sempre aparecem quando você fala de uma tentativa de se elaborar uma análise de conjuntura econômica. Tá? Então, cenário que é
onde e quando, né, com relação a perguntas, né, que a gente tenta responder, né, onde está acontecendo, local, né, local físico, quando, em termos de, né, temporal. Então, aqui é o tempo e o espaço, né, é o tempo, onde e o espaço. Desculpe, o onde é o espaço e o quando é o tempo. Então, o espaço e o tempo, um entendimento melhor do espaço e do tempo. Atores, que são aquelas pessoas e aqueles grupos de pessoas que influenciam de maneira significativa aquele retrato que eu estou tentando tirar. Acontecimentos, fatos, né, que aconteceram ou que estão acontecendo por acontecer com relação àquela conjuntura econômica que estamos tentando entender. E, finalmente, a relação entre as principais forças que afetam aquela análise de conjuntura econômica. Tá? Então, tipicamente, a gente costuma chamar de essas forças aí enfim, que compõem uma conjuntura, são chamadas de variáveis, até pelo nosso vício ou modo de ver a análise, né, dos economistas, a gente costuma chamar de variáveis. Tá? E também, no nosso caso, de economistas, a gente costuma chamar isso, essa relação entre forças, onde você coloca todas as variáveis, né, de uma maneira mais bem relacionada possível, a gente costuma chamar isso de modelo econômico, né? Note, como eu mencionei no início, que não é só os economistas que utilizam esse ferramental de análise de conjuntura, e sim também cientistas políticos, pessoal de relações internacionais, em outras áreas também, na gestão empresarial também é bastante importante, em outras áreas também eu diria que sim, mas, enfim, análise de conjuntura é, com essa cara que eu estou tentando descrever aqui, tem essa tipologia desses elementos super importantes que precisam ser bem determinados para construir um retrato mais fidedigno, né, daquela conjuntura, sendo que esses elementos aqui, e eu vou falar sobre cada um deles agora, né, e aí a gente, é basicamente isso o conteúdo de hoje. Então, vamos lá tentar entender cada um desses elementos. Primeiro, o elemento do cenário. Então, assim como num palco, né? Num palco, você tem aí uma série de coisas que vão acontecer, performada por várias pessoas. O palco é o tempo e espaço, né? É o onde e o quando. Quem influencia e quem aparece nesse palco são os atores, né? Então é o quem da situação. O que vai se desenrolar, o que acontece é o que, né? O acontecimentos que influencia o cenário e, finalmente, aquelas forças que estão ali se relacionando de alguma maneira entre si e afetando o desempenho daquele cenário, é a relação entre forças ou relação entre variáveis, que no nosso caso é chamada tipicamente de modelo econômico. Então vamos lá, vamos começar por cenário, vamos ver cada um desses elementos que são importantes dentro da análise de conjuntura econômica. Cenário, né? O cenário é onde se passa a história e quando se passou essa história. De que história nós estamos falando? Não estamos falando de, sei lá, 1880, né, Machado de Assis, uma peça que se passa no Rio de Janeiro daquela época. A ideia é o onde e o quando, né? É o tempo e o espaço. Onde se passa a história, onde se passa e quando e o quando. Então, nesse sentido, dois pontos são bastante importantes. Primeiro, quanto à relação, quanto ao espaço, a dimensão espaço, né, o onde, você tem vários tipos de recortes espaciais aí. E precisa ser bem recortado para que a gente possa construir um retrato mais fidedigno daquela conjuntura, né, que nós estamos tentando entender. E note que os recortes espaciais também influenciam um ao outro, né? Então, eu escrevi aqui que o cenário pode ser local, regional, nacional, global, tá? Mas também existe, e a gente vai ver, né, que nos nossos exercícios lá na frente, vai acontecer exatamente isso. Vai haver uma hierarquia entre
esses recortes espaciais dos cenários, né? Por exemplo, o global, ele acaba afetando o nacional, certo? O nacional acaba afetando o regional, que por sua vez o regional acaba afetando o local. Então, embora você esteja interessado num recorte espacial, um determinado estudo seu, sei lá, eu quero fazer uma análise sobre a econômica, sobre os determinantes do PIB no município de São Paulo, né? Eu quero entender o que está acontecendo em São Paulo agora, tá? Então, pensando num cenário local, tipicamente local. Tá, isso é o meu recorte espacial, tudo bem. Mas a gente tem que pensar também que dentro dessa, que existe uma hierarquia de cenários dentro dos recortes espaciais e que, de repente, o que acontece no estado de São Paulo, ou uma ação de um governo do estado, uma ação de uma grande empresa do estado, pode afetar aquele cenário local. E também não esquecer que existe, ainda mais um país continental como o nosso, que tem um governo federativo forte, né, em termos de atuação, o cenário nacional pode também afetar, inclusive, mesmo que possa parecer longe, ele possa afetar o local. E, finalmente, as forças globais, aí, as principais forças globais também podem, de repente, chegar até o nível local, sim, impactá-lo de maneira significativa. Então, o que eu estou querendo basicamente dizer aqui, quanto à dimensão espacial, do seu cenário que você está estudando, é que ele precisa ser bem recortado, escolhido, e, enfim, cada um vai ter o seu, né, recorte, pode ser local, regional, nacional, mas que existe uma hierarquia também entre esses recortes, e que uns afetam o outro, e isso daí também precisa ser um pouco pensado sobre isso, né? O que afeta de fato do global no município de São Paulo, por exemplo, né? Então, por exemplo, a pandemia global é óbvio que afeta o local hoje e restringindo bastante as nossas atuações e tem um efeito bastante significativo sobre o PIB do município de São Paulo, se esse for o meu estudo. Agora, obviamente que outras forças globais no momento, que são importantes, como, sei lá, a mudança climática, vai impactar menos do que a pandemia, vai impactar menos o PIB de São Paulo, por exemplo. Então, isso aqui precisa ser precisa ser bem entendido, né? Com relação ao quando, ou à dimensão temporal, também precisa ser bastante entendido e recortado, e pensado não só no geográfico, porque o geográfico a gente já falou, o geográfico é o espaço, né, o local, regional, nacional e global, mas tem que ser pensado também no histórico, né, nos fatos que se sucederam. Novamente, dar uma olhada para trás, um bom conhecimento histórico, uma boa olhada para trás do quando, né, nas dimensões, nos tempos passados, também é importante, né, tendo uma informação bastante atualizada dos fatos. Ou seja, é claro que nem tudo aí que aconteceu em 1930 em São Paulo eu vou utilizar para o meu cenário local de hoje, 2020, né? Mas que tem algumas coisas do passado que podem ser importantes, elas têm que ser colocadas, porque, né, o tempo, né, a dimensão do tempo também pode afetar o seu cenário. Tá? Então, quando eu falo de cenário, então, gente, é o recorte espacial e temporal, e lembrando esses fatos que eu mencionei aqui, tá certo? Que eles têm que ser bem recortados, bem pensados, e que existe uma hierarquia entre os recortes espaciais, diferentes do seu cenário. Tá? Então, o cenário é isso. O que mais? Quais são os outros elementos? Atores, acontecimentos, relação entre forças. Vamos lá, atores. Atores, acho que até por conta desse nosso entendimento que a gente tem sobre, né, filmes, séries, teatro, é o mais fácil de entender de maneira direta, né, porque é o recorte do quem, né, ou seja, são aquelas pessoas que afetam de alguma maneira o seu cenário. Então, essas precisam ser identificadas. De novo, não todas as pessoas ou todos os atores, mas aqueles que podem afetar de uma maneira significativa o seu cenário. E quando eu falo quem, né, ou alguém, ou pessoa, a gente pode pensar também que muitas vezes as pessoas, ela sozinha não é nada, mas dentro de um grupo ela tem bastante
influência. Então, por exemplo, a Fiesp, é mais importante a Fiesp como grupo de pessoas do que o nome individual do presidente da Fiesp. Então, nesse sentido, é importante identificar grupos de pessoas, ou grupos de pessoas, ou instituições, como está escrito já aqui embaixo, no segundo ponto, instituições que representam grupos de pessoas, né? Então, só aqueles quens, né, os alguéns, né, pessoas, grupos, instituições que têm papel relevante dentro, não só dentro da sociedade, mas papel relevante com relação àquele problema que a gente está tentando fazer uma avaliação da conjuntura, né? Por quê? Porque essas pessoas, esses grupos de pessoas, essas instituições, tipicamente, elas têm alguma força para atuar e mudar, e modificar aquele cenário. E se você não leva em conta essa pessoa, esse grupo, essa instituição, você está perdendo aí, ou se prejudicando de poder tentar entender melhor a evolução daquele cenário, né? Até porque pessoas, instituições e grupos, elas têm por trás delas reivindicações, ou seja, o desejo alguma coisa, eu luto por alguma causa, né? Ela pode ter por trás projetos, pode ter denúncias, ou pode ter ideias, ou coisas que o valham, que são que, quando você vai atrás, né, de executar ou agir em termos de desenvolver o projeto, ou de encaminhar a denúncia, ou uma reivindicação, uma ideia, né, elas podem ser bastante importantes. Por exemplo, a ideia de que, sabe, vocês estão vendo na conjuntura, na TV, é o que aconteceu nos Estados Unidos e no Brasil com relação a manifestações com relação ao que andam tendo de ações com relação a pessoas da raça negra, né? Essa na verdade, é uma ideia antiga, é uma reivindicação, até um projeto, né, bastante legítimo e de antigo, de como lidar com isso uma determinada sociedade precisa lidar com isso, em termos de ações, né? E isso vem aparecendo bastante, então, na conjuntura atual, você negar isso, ou você deixar para segundo plano o que esse grupo de pessoas, ou até as instituições que estão junto com essa pauta, junto com essa reivindicação, é deixar de lado, né, uma força importante de influência. A ideia de identificar bem atores é exatamente essa que eu acabei de falar. Tentar ver quem que pode influenciar de maneira significativa o seu cenário, né? Então, aí tem, de fato, pessoas ou grupos ou instituições que podem, né, fazê-lo e acabar influenciando por conta de tudo isso que eles, né, estão tentando executar e podem afetar o seu cenário. Tá? Então, talvez a diferença entre pessoa, grupo de pessoas e instituições é que a instituição, tipicamente, ela é organizada, né? Ela vai ter né, um texto que define a ação dela, né, ou das pessoas que têm a mesma vontade de agir por conta dessa reivindicação, ou dessa ideia, ou desse projeto, né? Então, as instituições, elas são tipicamente organizadas. Tem algumas, obviamente, eu estou mencionando aqui na lista, uma lista de algumas dos atores institucionais de uma sociedade, como universidades, associações comerciais, organização de empresas, federação de empresas, partidos políticos, sindicatos, as empresas em si, os vários órgãos de imprensa, os bancos, só para mencionar alguns atores institucionais que costumam ter força econômica e costumam ter também, por trás da sua ação, reivindicações importantes que podem afetar aquilo que você está tentando entender em termos de conjuntura, né? Por exemplo, de novo, voltando para aquele exemplo do PIB de São Paulo, a gente quer entender um pouco melhor, fazer uma conjunturinha aí sobre o PIB de São Paulo, a gente pode pensar em instituições, né, atores, então, no caso, que podem afetar no desempenho, né, do PIB de São Paulo. Enfim, algumas deles estão listados aqui, vocês podem pensar em vários outros que eu não listei, essa lista aqui é só exemplo de algumas instituições da sociedade que podem ser vistas como os atores importantes. Então é isso. Além do cenário, né, que envolve a dimensão espacial e temporal, o
né? O quando e o onde. Temos também o quem, né? Os atores, né? As instituições, os grupos de pessoas que são elementos que podem afetar o seu cenário. Além disso, quais outros elementos é importante falar? Também vamos falar agora sobre os acontecimentos, que é o quê? O quê? Todos aqueles fatos que são importantes, que ocorreram, que estão ocorrendo e que podem mudar o caminho ou afetar sensivelmente um cenário que a gente está tentando delinear, tá certo? Então aí já começa com a palavra, esse o quê aqui, já começa com logo de cara com a questão estamos falando de fatos, tá certo? Não sei também se vocês veem aí na TV, vez ou outra, uma propaganda que fala fato ou fake, né? Que é essa questão do fato, na verdade o fato é um acontecimento, né? E aqui a gente vai falar sobre essa relação entre fato e acontecimento, né? O, o fato, acontecem os fatos o tempo todo, são coisas que ocorrem, por exemplo, um estranho, hoje, 7 da manhã, 7h30, acho que eram, 8, deu uma chovida aí no litoral aqui, vocês sabem, eu moro no litoral, né, eu moro em Santos, deu uma chovida, foi uma chovidinha de nada, mas, ninguém tinha previsto, ninguém falou de chuva nenhuma, mas não é que caiu a chuva 8 da manhã, passou, foi embora, foi um fato, tá? Agora, a questão é, esse fato, o que ele tem a ver com a conjuntura ou com o cenário que eu estou tentando elaborar e trabalhar, fazer uma análise de conjuntura econômica. Então é isso, o fato são coisas que acontecem o tempo todo, mas só aqueles fatos que têm um sentido especial para alguma coisa que a gente está avaliando, são aqueles fatos que se tornam acontecimentos. De novo, pode ser que essa mesma chuvinha que eu falei tenha caído aí em São Paulo às 8 da manhã, não sei, hein? Pode ser que sim, pode ser que não. É um fato também, mas a chuvinha é um fato desinteressante, vamos dizer assim. Não tem um sentido especial para analisar a conjuntura, o caminho da conjuntura do PIB de São Paulo em 2020. Já outras coisas têm, né? Inclusive, essa questão onde eu falei das vidas negras importam. Esse sequência de fatos que aconteceram. Primeiro, nos Estados Unidos, em vários estados, né? O que aconteceu nesses estados, as mobilizações que as pessoas fizeram, e mais, enfim, isso também acabou tendo afetando também a conjuntura aqui no Brasil, e um fato especial que foi um espancamento no estacionamento do Carrefour de Porto Alegre, né, acabou também se tornando aquele fato lá acabou se tornando um acontecimento. À medida que ele aglutinou, né, aquilo que já vinha vinha fermentando, que vinha efervescendo na economia, no Brasil, né, que é essa questão de tratamento diferencial com relação à raça negra, né, com as pessoas da raça negra. Então, esse fato acabou se tornando acontecimento à medida que ele adquire esse sentido especial e que pode afetar o cenário. Na verdade, até o momento que eu estou gravando isso daqui, conversando com vocês, não teve um grande desdobramento em termos de quebra-quebra, de continuação de quebra-quebra nas principais cidades brasileiras, mas poderia ter acontecido como aconteceu nos Estados Unidos, né? Então, o ponto é isso, é que esses fatos, esses acontecimentos, que são fatos com sentido especial, eles podem sim afetar a análise de conjuntura de cenários que você está tentando avaliar. Então, novamente, precisa ter aqui um entendimento de que um fato é fato, um acontecimento é um fato com sentido especial. E são esses acontecimentos que a gente estamos interessados quando falamos de análise de conjuntura econômica. Então, por exemplo, eu também dei aqui um exemplo de alguns outros acontecimentos típicos, que alguns deles são até recorrentes pela
situação de um determinado país. Por exemplo, eleições presidenciais, aqui ocorre a cada 4 anos. Já um golpe militar ou uma greve geral é um acontecimento esporádico, que pode acontecer, dependendo, né, de vários fatores, né? Esse que eu acabei de mencionar, o acontecimento no Rio Grande do Sul, também está tendo um impacto importante aí no Brasil, e também, outro exemplo que eu coloco aqui, descoberta científica de uma vacina. Existem milhares de descobertas científicas de vacina o tempo todo, mas quando essa descoberta científica pode trazer de volta uma certa melhoria, ou normalidade, ou recuperação do PIB mundial, esse fato é um acontecimento. Vocês não concordam? Então, é isso. São esses acontecimentos, os OQs, né, os fatos com sentido especial que nós estamos interessados quando se faz análise de conjuntura, né? Até porque afeta não só milhões de pessoas, como eu escrevi aqui, mas também afeta de maneira significativa o seu cenário, tá? Obviamente que acontecimentos, esquece os fatos, agora eu estou focado nos acontecimentos, só aqueles que têm sentido especial. Mesmo estes, alguns são mais importantes do que outros, tá? Então, dependendo do cenário que você está querendo avaliar. Por exemplo, eu não sei se esse fato aí do acontecimento de Porto Alegre vai impactar aquele nosso cenário do PIB do município de São Paulo. Eu quero saber como é que vai ser o PIB do município de São Paulo em 2021. Não sei se esse acontecimento vai afetar esse ponto em particular. Pode afetar outros, pode afetar, por exemplo, o cenário de conjuntura da política nacional. Pode afetar. Ou não, ou pode afetar no longo prazo, dependendo de como for, as eleições presidenciais daqui a 2 anos. Enfim, esse que é o negócio, né? Dependendo do cenário que você está avaliando, os acontecimentos são mais importantes uns do que os outros. Então, é importante você fazer algum tipo de ordenação, né? E pensar primeiro, ou identificar primeiro os acontecimentos principais, aqueles que têm mais importância, né, com relação àquele específico conjuntura que você está avaliando. Novamente, não estou dizendo que um acontecimento aí não vai ser importante, como, por exemplo, esse que eu acabei de falar de Porto Alegre, ele é importante, mas para analisar a conjuntura do município de São Paulo, econômica, do PIB, talvez ele não seja o primeiro da ordem dos acontecimentos. Então, teria outros aí na frente da lista, né? Por exemplo, talvez essa questão da vacina. Essa questão da vacina permite que várias pessoas voltem para casa, voltem para trabalhar nas suas empresas. Alguém ia falar alguma coisa? Ah, não, desculpe. Mas é isso, tá? Então, com relação aos acontecimentos, é isso que eu queria falar para vocês. Fatos com sentido especial, né, elencados por ordem de importância, para ver focar naqueles que impactam mais o seu cenário específico. E, finalmente, uma coisa aí, dentro dos elementos, aí, ó, cenário, atores, acontecimentos, finalmente, relação entre forças, né, variáveis ou modelo econômico. O modelo econômico, gente, é para nós aqui, economistas, que é o nosso modo de pensar, estruturar o pensamento com relação né, ao modo do economista de trabalhar, certo? Ele, tipicamente, quando está avaliando uma situação, ele cria ou desenha modelos econômicos. E nos modelos econômicos, como vocês, né, estão careca de ver desde o primeiro semestre, né, o que os modelos têm é exatamente isso. São forças que estão sendo capturadas através de variáveis que a gente tenta definir, por exemplo, PIB, por exemplo, juros, câmbio, exportações, importações, as diversas variáveis aí, e a gente tenta colocar uma relação entre elas. Por exemplo, a diferença entre os juros nos Estados Unidos e os juros no Brasil
ela é proporcional à variação da taxa de câmbio nominal entre o Brasil e os Estados Unidos. Olha o que eu fiz. Eu coloquei a relação entre algumas variáveis em um modelo econômico, que é Y, né, I Estados Unidos menos I do Brasil, igual a constante vezes taxa de câmbio E do real para o dólar. Tá certo? Isso daí é o modelo de paridade de juros, né? Modelo de paridade de juros, certo? Mas isso daí nada mais é do que tentar colocar em um formato de modelo econômico a relação entre variáveis ou forças que afetam uma determinada conjuntura. Aí você vai falar assim, putz, mas aí lá vem você com equação, né? Lá vem com matemática, pelo amor de Deus, né? Não, mas veja bem, não é essa, não se trata disso, e sim disso daqui. Nós estamos tentando ver o que é importante para afetar aquele cenário lá nosso, certo? No caso, o exemplo que eu estou dando é o PIB de São Paulo 2021. Então, tem uma série de atores aí que vão influenciar, que podem influenciar. Sei lá, a gente pensou na Fiesp, a gente pensou na pandemia, a gente pensou no governador do estado, se ele fizer um programa massivo aí de aplicação de vacinas, né? Então, isso daí está aí dentro da relação de força entre os atores. Tá? O modo que você vai modelar isso é que é diferente de ciência para ciência. Né? Em economia, a gente tipicamente coloca o modelo econômico, mas você pode colocar no modelo econômico qualitativo, não necessariamente quantitativo, com equações. Né? Mas o importante, o ponto é que aqui, o importante é mostrar a relação das forças, porque se uma fizer um determinado coisa, para onde vai o resultado daquilo que você está tentando avaliar? Em outras palavras, se os juros diminuir lá fora, como vai afetar o PIB de São Paulo? Vai afetar o câmbio, e o câmbio afeta as exportações das empresas paulistas. É um modo. Mas o que mais? Esse é o única relação entre forças do seu modelo? Não. Acabei de falar do governador. Se o governador lançar um projeto massivo de vacinas, isso vai permitir com que o comércio, né, que é um setor que está bem travado pela pandemia, que o comércio vai poder de novo retomar a espiral dele, né, de compras e vendas, e é que vai impactar a cadeia produtiva, né, que vai impactar o PIB, e que, enfim, o PIB de São Paulo, por conseguinte. Tá? Então, isso daqui, esse último ponto da análise de conjuntura econômica, não é nada aqui muito difícil de entender para nós economistas, porque a gente faz isso desde o primeiro semestre, né? É a ideia de colocar a relação de força. Mas o importante é pensar que atrás de toda força tem um ator, né? E esses atores são importantes, tem que ser bem determinado. E, tem um errinho aqui de digitação, mas eu ia dizer que você pode representar por variáveis esses atores que podem ser quantificadas. Ah, tá, como é que eu vou representar o governador João Dória, né, do PSDB, com aquela carinha dele lá, como é que eu vou representar? Então, enfim, tem vários modos. Se você estiver fazendo no modelo quantitativo, você pode usar variáveis dummy, né, ou variáveis 0, 1, né, variáveis binárias, por exemplo. Ou então fazer um modelo qualitativo mesmo e só descrever os resultados e o impacto qualitativo sobre o PIB de São Paulo, tá certo? Então, não esquecendo disso, de como que a gente liga e une todas as coisas, né? O resultado do cenário, a relação entre as variáveis que influencia o cenário é o modelo econômico. E como você vai apresentar esse modelo, tem vários modos, né? Tem modelos quantitativos e tem modelos qualitativos. Então, cabe a nós aqui tentar colocar um modelo que mais represente, né, a realidade que você está tentando fazer a sua análise de conjuntura. Bom, basicamente, o que eu tinha para dizer é isso, e tenho aí mais 2 slides, mas antes de falar dos 2 slides, resumindo a ideia de que, né, para elaborar o retrato mais dinâmico possível da realidade que eu estou tentando entender, através de uma análise de conjuntura econômica, eu preciso
entender bem os elementos que estão aí dentro dessa conjuntura. Elementos de cenário, de atores, de acontecimentos e de relação entre forças. Né? Uma vez entendido bem isso daí, a gente consegue compor uma análise de conjuntura de qualquer coisa. Tá? Nós, economistas, temos aí os nossos métodos e os nossos interesses, e o pessoal de outras áreas, talvez, né, vão operar de maneira um pouco diferente, mas basicamente eles vão estar pensando nisso aqui, nas mesmas coisas, na mesma ideia de relação entre forças, nas mesmas ideias de acontecimentos que são importantes e atores que afetam essas forças, também no cenário, né, nos elementos temporais e espaciais do cenário, né, enfim, assim como nós fazemos enquanto economistas. Tá? Vou dizer para vocês aí nesse final que existem revistas e sites aí que a gente pode achar alguma coisa sobre conjuntura. Várias empresas de consultoria trabalham com essa ideia de análise de conjuntura econômica. Algumas fazem elaboração de cenários macroeconômicos, das principais variáveis macro. Tem algumas aí que fazem até no micro, né? Tem uma empresa que chama Pesco, Pesco com Z, né? P-E-Z-C-O, Pesco, que eles são especializados em cenários microeconômicos, principalmente nos cenários de infraestrutura, sabe? Infraestrutura, porto, aeroporto, estrutura de redes, de telecomunicações, de estradas, né? Ferrovias, saúde, educação. Um amigo meu, inclusive, é um dos sócios dessa empresa. É uma empresa interessante, muito boa enfim, de análise, mas é uma conjuntura micro. Para vocês verem, sobre conjuntura macro, tem milhares de empresas de consultoria, né? A Macrométrica, a do José Roberto de Mendonça de Barros, como é que ela chama? Mendonça de Barros Associados, algo assim. A LCA Consultores, que foi fundada lá pelo Luciano Coutinho, enfim, muitas mesmo. E muitos de vocês aí fazem estágio em bancos, né? Não só o Bradesco e Itaú, mas também bancos de investimentos, empresas fintechs aí que também podem e devem se interessar aí pela ideia dos modelos de análise de conjuntura econômica. Mas, dito tudo isso, mostro para vocês as principais revistas e sites mais conhecidos. O Instituto Brasileiro de Economia, IBRE, da GV do Rio, né, ele elabora uma revista que eu adoro. Tinha até uma fotinho dela aqui, não sei onde que... Eu acho que... Caramba, enfim, eu acho que está em algum outro slide aí, mas é uma revista que existe há muitos e muitos anos. Eu lembro que eu estava começando aí, né, vocês, aí, na idade de vocês, já tinha essa revista Conjuntura Econômica, eu adorava comprar, vendia nas bancas de jornal, era muito fácil pelo menos onde eu morava, achar essa revista de conjuntura econômica que existe até hoje, né? Então a carta do FGV-IBRE existe até hoje, né? Espero que continue existindo de preferência para sempre, né? E o IPEA, nosso Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do governo federal, também elabora a sua carta de conjuntura econômica, né, que também é bastante interessante. O FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP, ligada à FEA da USP, mas também outros departamentos, né, eles também, bastante antiga, tem mais de 50 anos como instituição, e tem a carta de conjuntura chamada Informações FIP. Tá? Bom, qual seria a primeira atividade que eu peço para vocês fazerem em grupo e pode entregar daqui a 10 dias ou, quiçá, 14 dias, 2 semanas. Entre 10 dias e 2 semanas está de bom tamanho. Vocês aí que já estão montando grupos e tudo, já vão começando a pensar nessa atividade 1 aqui, que na verdade nem é uma atividade complicada, não. É uma atividade relativamente tranquila de buscar e dar uma olhada, fazer um exercício nessas fontes de informações aqui, desses sites e revistas que eu falei para vocês. Tentar pegar alguma delas lá, por exemplo, você acha disponível aí, ou a carta de conjuntura do IPEA, ou alguma
versão recente da revista Conjuntura Econômica, ou mesmo uma versão mais recente aí da Informações FIP. O importante é que seja recente, tá? Pegar de 1997 talvez não seja uma boa ideia, né? 23 anos, a conjuntura já passou muito tempo, né? Desde lá até aqui. Então, alguma coisa mais recente, mesmo que não seja a última, mas alguma coisa recente, de uma dessas três aqui, e aí avaliar isso daqui, ó. Isso daqui. Os elementos de análise de conjuntura econômica. Tentar entender dentro daquele trabalho que vocês estão lendo ali, do IBRE ou do IPEA ou do FIP-USP, dentro daquele trabalho ali, tentar entender qual o cenário que eles estão falando aqui. Eles estão falando aí de setembro e outubro de 2020, pensando em projeções até terceiro ou quarto trimestre de 2021. Tá? Respondi aqui o cenário. Economia brasileira, economia paulista, economia carioca, sei lá. Né? Mas é ver o cenário. Os atores, nesse texto aí, eles mencionam aí alguma coisa em particular sobre sindicatos, alguma coisa, ou presidência, ou política de governo. Política de governo, o ator governo costuma ser bastante importante aqui. Mesmo que eu não tenha falado tanto de governo hoje, o governo ele é bastante importante enquanto ator, afetando os vários cenários econômicos numa economia como o Brasil, né? Na verdade, qualquer lugar. Acontecimentos. Esse acontecimento que eu mencionei agora, está lá presente? Ou não está presente nessa discussão que você está vendo? E a relação entre as forças. Que cenário que eles estão tentando fazer? Que cenário? Então, eles estão tentando falar sobre cenário de PIB brasileiro? Ou sobre a região de São Paulo? Ou a região do Pernambuco, ali, o Nordeste? Ou seja, de que forças que eles estão falando? Olha, eu estou falando do PIB do Nordeste e aí sim eu vou poder falar sobre as forças que estão afetando. Então, por exemplo, se eu estou falando do PIB brasileiro, eu tenho que olhar os juros, eu tenho que olhar o câmbio, eu tenho que olhar a economia americana, a internacional um pouquinho, tá certo? Por quê? Porque essas forças aqui, outras que eu acabei de falar, elas afetam o meu cenário. Então, mais uma vez, o que é atividade mesmo? Presta atenção todo mundo agora. O que é atividade mesmo? Dá uma olhada numa dessas fontes aqui. Tentar achar uma fonte o mais recente possível. Se tiver dificuldade, me avise. Mas, achar uma dessas fontes aqui, aí sim avaliar dentro desse texto que você achou, isso aqui, ó. Os elementos daquela conjuntura econômica. Mostra para mim, identifique os elementos daquela análise de conjuntura que o pessoal está falando no texto. Tá? Se for PIB do Brasil, aí você vai lá e fala quem são os autores, governo, empresas, economia, cenário, onde e quando? Estão falando de setembro de 2020 na economia do Brasil. Acontecimentos. O que aconteceu? Bom, teve uma retomada no segundo trimestre econômica, porém uma retomada ainda fraca, né? Débil. Mas os seguintes acontecimentos estão influenciando nessa possível retomada. 1. Pesquisa sobre vacina, o avanço da terceira fase. 2. Blá, 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 blá. E a relação sobre forças. Tá, se eu estou falando sobre a conjuntura econômica do PIB do Brasil, que forças afetam? Bom, o nível das marés não afeta, né? O que afeta? Juros, câmbio, economia internacional, né? PIB dos Estados Unidos, ou juros dos Estados Unidos, ou o caminho do dólar, né? Versus as principais moedas do mundo. Me dê uma ideia desses elementos da análise de conjuntura, de uma dessas análises de conjunturas que vocês encontrarem em um desses textos aqui. Tá certo? Deixa eu ver aqui eu tenho, por exemplo, aqui, eu vou só mostrar de longe a carta de conjuntura do IPEA, mas já ficou velha. É do primeiro trimestre de 2020, tá?
eles estão avaliando o PIB. Então, o cenário lá, nessa carta aqui, é o PIB do Brasil. Então, já dá aí para vocês terem uma ideia aqui no texto, do PIB. Olha o que eles falaram aqui, Brumadinho. Onde que está isso? Onde que eu leio isso? Aqui, barragem de Brumadinho. Então, está falando da Vale. Crise da economia na Argentina. Olha aí os fatos ocorrendo. Desculpe. Olha os acontecimentos aqui importantes. Tá certo? Está falando sobre o final de 2019. Porque é o primeiro trimestre, né? Primeiro trimestre, eles estão tentando pensar no que vai acontecer no primeiro trimestre, e o que está acontecendo no fim de 2019 é importante. Enfim, essa é a carta de conjuntura do IPEA do primeiro trimestre. Quem sabe vocês não acham do terceiro trimestre já? Ou do segundo? Olha aqui alguns dados. Crescimento por setor. Gente, formação bruta de capital, que é investimento. Olha lá, indicador de investimento. E aí acabou o cenário. Mas esse aqui é a carta de conjuntura do IPEA, mas, como eu te falo, como vos falei, tem também a revista Conjuntura Econômica do IBRE, que pega Brasil também como um todo, e USP, que pega São Paulo, mas pega Brasil como um todo também. Pessoal, basicamente sobre a aula de hoje era isso, né? Principalmente era isso.